Vamos ler Apocalipse, capítulo 4, a visão do trono de Deus. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, um garrote, um boi novo. O terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Um texto grande, né? Irmãos, nós somos pessoas litúrgicas. Pessoas que gostam de rituais e praticam rituais com frequência. Ou não é verdade? Há 2 semanas, vocês lembram que aconteceu aqui na praça, né? Que foi o anúncio do evento anual de Pau dos Ferros, a FINECAP. O anúncio da FINECAP. Foi um mega evento, caro, e já teve partes do que haveria na festa, uma antecipação. Não era festa, não era esse ritual que tem todo ano, mas já era um prelúdio da festa. O ritual, como a gente viu aqui, não era estranho na época da Bíblia. Na época da Bíblia também se fazia rituais semelhantes a esses. Por exemplo, quando Jesus veio, alguém veio preparando o caminho. Era João Batista, um arauto. Posso lembrar também do apóstolo Paulo, que ao ser julgado, o texto diz assim: de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e honras eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo.
Então, na antiguidade, na época da Bíblia, havia esses rituais onde as pessoas tinham todo esse festejo, esse ornamento, não é? Você tinha os reis, você tinha pessoas importantes fazendo esses anúncios com todos esses adereços. E por que isso? Por que a gente precisa de tudo isso? Pensando aqui, por exemplo, no caso de Paulo, né? Por que eles vieram dessa maneira? Para um julgamento de um pobre judeu? A resposta é justamente para demonstrar superioridade, liderança, para intimidar, para guerrear com o ego do outro, para ostentar. Voltando os nossos olhos para o trono, a leitura de Apocalipse. O que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Tem tudo. Isso tem tudo a ver, porque nós estamos diante de uma liturgia. Nós estamos vendo uma expressão de beleza, glória dada por Deus, com o objetivo de mostrar que Ele é o ser mais preeminente e que Ele merece toda a nossa devoção. E mais do que isso, que essa liturgia corrigirá o mundo. Por isso, o texto de hoje tem o objetivo de nos pasmar, assustar, nos tirar o fôlego diante do trono de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, esse texto é um texto muito difícil. Não porque seja complicado de entender as palavras que estão aqui, mas pela grandiosidade da visão que nós estamos lidando. O que tem de mais belo, o que tem de mais singelo nesse mundo, o que tem de mais superior e perfeito nesse mundo está diante de nós. Então, assim, que chegar diante desse texto e conseguirmos capturar uma centelha dessa beleza, vai ser muita coisa, porque a gente está diante do ser mais belo e importante de todo o universo. Deixa eu só lhe dar um exemplo aqui dentro desse texto, para a gente perceber a riqueza do que estamos lidando. Vocês ouviram a expressão depois dessas coisas, é dito nos duas vezes, depois dessas coisas. Essa expressão nos lembra o capítulo 1 de Apocalipse, quando Jesus fala a João que ele deveria registrar as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão acontecer. Ou seja, tudo que ele viu, o livro de Apocalipse, as coisas que são, aquele relato que a gente acabou de terminar agora, Cristo falando para a igreja, tudo, pronto, as coisas que hão de acontecer, capítulo 4, até o fim de Apocalipse. Depois dessas coisas, está dividindo o livro de Apocalipse. A Bíblia, irmãos, não era da forma que nós temos em mão, quadradinha, com capítulos, versículos, não, eram rolos. E como os escritores dividiam os livros? Na própria linguagem do texto. Então, o livro de Apocalipse poderíamos dividir com essas visões de João, mas principalmente com aquilo que é e aquilo que há de acontecer. Então, nós estamos aqui, numa importante dobradiça do livro. Olha para vocês entenderem, depois dessas coisas, como é importante. Primeiro sentido. Segundo sentido. Alguns vão contestar e tudo, mas nós acreditamos que este momento ainda não chegou. Esse momento, na nossa cronologia, ainda não alvoreceu no nosso espaço-tempo, né? As cartas foram direcionadas às igrejas do passado, mas a gente ainda não chegou ao período onde haverá essa liturgia
para iniciar a grande tribulação. Aqui estamos à porta da grande tribulação. Essa expressão, depois dessas coisas, está num período onde não chegou para nós ainda. Olha só, estamos lendo o Apocalipse e agora chegamos no momento onde predominantemente são coisas que ainda há de vir. Mas deixa eu lhe dar uma terceira informação sobre essa palavrinha depois dessas coisas. Quando João fala isso, ele espera que nós tenhamos o livro de Daniel na cabeça. Nabucodonosor teve um sonho muito diferente, muito distinto. E aí Daniel interpreta esse sonho e diz que há de acontecer depois dessas coisas, a mesma linguagem, depois dessas coisas. E no sonho é uma estátua, cabeça de ouro e o restante do corpo com outros metais. Mas essa estátua é demolida por uma pedra que sai sem ser cortada por mãos humanas e destrói. E onde a destruição acontece, cresce um monte. Ali os reinos deste mundo. Nabucodonosor era a cabeça de ouro, seria sucedido por outros reinos, mas no futuro um reino destruiria toda essa sucessão de reino rebelde. Daniel continua tendo visões, tendo envolvimento profético. No capítulo 7, a gente está falando do capítulo 2 e capítulo 4. No capítulo 7 de Daniel, haverá uma visão agora do Filho do Homem, um homem vindo nas nuvens, que a gente viu inclusive no capítulo 1 de Apocalipse, que reverteria toda a rebeldia humana e traria o reino de Deus, traria salvação aí física para o mundo. Olha só, quando João fala depois dessas coisas, ele está articulando o livro de Apocalipse, estruturando o livro de Apocalipse, ele está demarcando um período temporal e ele está fazendo menção a profecias de Daniel. Veja como é rico esse trecho. E eu só peguei a palavrinha depois destas coisas. Nós ainda nem chegamos no que é principal nessa visão. Essa visão, irmãos, ela está focando num ponto muito específico no céu. O autor não quer saber de outra coisa, de outro ponto, de outro detalhe. Ele quer focar plenamente nesse ponto. E tudo que aparecerá a mais será para voltar nossos olhos para esse ponto. Que ponto é esse? Ponto onde aquele está sentado no trono. Esse é o foco. Essa é a visão que temos que ter em toda essa mensagem. Aquele que está assentado sobre o trono. Uma aplicação aqui. Antes de tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, essa complexidade, essa riqueza, isso deve dar um alerta. Nós não estamos lidando com qualquer coisa. Nós estamos lidando com Deus e com sua palavra. Toda a atenção, toda dedicação, toda a estima que eu tiver precisa ser depositada. Porque o que nós estamos lidando não é algo trivial. É a coisa mais importante que existe no universo. A gente deve orar assim a Deus. Deus, me ajude. Me ajude porque eu preciso e eu sou muito incapaz de absorver toda a riqueza que está aqui. Esse trono, irmãos, ele é muito superior que todos os tronos. Eu falei de Nabucodonosor, não foi? Esse trono é maior do que Nabucodonosor. Na época existia um imperador Domiciano perseguindo a igreja, mas esse trono é superior ao trono de Domiciano ou qualquer outro imperador que exista hoje, governante, presidente, que é o presidente de alguma empresa, não importa. Esse trono está acima de todo o trono. O aspecto, a aparência deste que está sentado no trono é tão bonita
Aqui João, ele está utilizando o que ele pode achar de mais belo para tentar descrever. Isso aqui não é como o trono e como Deus realmente é, mas é como João consegue descrever o que ele está vendo. Lembra que ele foi transportado para além de seu sentido natural. Logo, a beleza de Deus se parece com as coisas mais bonitas. Lembra quando o povo de Israel estava no deserto? Quando o povo recebeu os 10 mandamentos, o monte Sinai se derretia diante da presença de Deus. Era tamanha que o monte todo se tremia e o povo morria de medo. Ali era só a entrega dos 10 mandamentos. Porém, aqui não é mais entrega de mandamento. Aqui Deus está se preparando para uma guerra. De pessoas que viveram na Segunda Guerra Mundial e viviam em cidades polo, via máquinas de guerra, tanques, caminhões, helicópteros, aviões, bombas sendo testadas. Aqui é o início de uma grande guerra. Deus está movendo a sua máquina de guerra e tem toda essa zoada, trovões, relâmpagos, vozes saindo do trono. Isso aqui é uma imagem assustadora. Esse é o objetivo, é realmente mostrar algo intimidador. O Império Romano poderia ser tenebroso, terrível, implacável naquela época. Domiciano poderia ser visto até mesmo como um tipo de anticristo. Mas aquele que está sentado no trono é pior que eles todos. A igreja poderia estar no breu da escuridão sem perspectiva, mas o seu Senhor, aquele que é o detentor de toda a luz, está sentado no trono e ele fará esse mundo rebelde se estremecer. Até mesmo a trindade do inferno que vai aparecer aqui no livro de Apocalipse. Mais adiante, temos várias criaturas para dar foco ao trono. Lembra? Tudo que vai aparecer aqui é para que nós prestemos atenção no trono. E quem são esses 24 anciões, essas 4 criaturas? Nós teremos algumas interpretações, mas João e Jesus Cristo deseja que nós percebamos é que neste momento eles estão juntando todas as grandes aparições de Deus e nos trazendo uma mensagem. Quando vocês lerem novamente Isaías, capítulo 6, e Ezequiel, capítulo 1, capítulo 2, vocês acharão muito semelhante com esse episódio aqui, que nós fizemos a leitura do capítulo 4, onde há seres também exaltando o nome de Deus. Naquelas visões, há uma rebeldia de Israel e até mesmo um senso de derrota, pensando aqui no caso de Ezequiel, e Deus aparece no seu trono, mostrando a santidade dele, o contraste dele para com a nação e a autonomia dele. Mesmo que a nação caiu, ele não caiu. Mas aqui, o que Deus quer mostrar? Que ele julgará o mundo. As 4 criaturas são serafins, ou sejam querubins, estão com cabeças, rostos de leão, de boi, de gente e de águia. Seria uma espécie de representação da criação do que poderia ser as criaturas mais fortes da criação. E eles estão aqui, constantemente, sem descanso, adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era, que há de vir. Ou seja, Deus que existe totalmente separado da sua criação, que não tem início, não tem fim, que detém todo o poder. Eles estão aqui reconhecendo isso de Deus. Olha, esse ser que é mais belo do que tudo que nós conhecemos,
ele é tudo isso aqui que essas criaturas estão dizendo. Já os 24 anciões, nós entendemos que também são anjos. Algumas pessoas vão entender que aqui seria a igreja, outros vão entender que seriam os apóstolos e os patriarcas, mas aqui nos parece que seriam anjos, anjos exaltados, semelhante a essas 4 criaturas que também são anjos, e eles estão tanto falando como agindo em honra e glória de Deus, aquele que está assentado no trono. Olha a cena, novamente. Deus, nesse trono glorioso, tem até os 7 tochas. Alguns podem pensar que seria a menorá, aquele castiçal de velas do judeu. Mas aqui nós já entendemos como o Espírito Santo, né? Uma representação para entendermos o Espírito Santo. Qual é o propósito de tudo isso? Dessa cena majestosa e tenebrosa? Primeiro, para que percebamos que Deus está no centro do mundo rebelde. Deus está no centro de tudo, inclusive do mundo rebelde. Apocalipse, se vocês lerem, perceberão que até capítulo 20, 21, o mundo não quer olhar para esse centro, mas Deus está ali, Ele é o centro. A segunda coisa que nós devemos perceber é o evento que está prestes a acontecer. Lembra da liturgia da FINECAP? Antes da FINECAP acontecer, há o anúncio. Pronto. O que vai acontecer? Deus vai trazer o mundo todo, vai virar o mundo de cabeça para baixo, para que o mundo olhe para Ele. Deixa eu mudar a ilustração. Deus vai tirar o mundo de cabeça para baixo, para o mundo olhar para o canto certo. Eles estão assim, ó. Deus está aqui, eles estão assim. E agora Deus vai pegar eles e voltar de volta. E quem não quiser voltar, Deus vai matar. Nessa liturgia que corrigirá o mundo, pasmem e animem-se com aquele que está sobre o trono. Deixa eu contar um episódio aqui de um livro, As Crônicas de Nárnia. No último livro, há um momento em que um grupo de anões, eles se perdem. Eles entram lá no canto escuro e ficam lá. Eles não sabem que eles entraram no paraíso. Para eles é tudo escuro. Eles não enxergam nada. Eles ficaram cegos. Estão presos uns aos outros, porque está escuro. Mas eles não enxergam nada. E as pessoas que estão lá no paraíso, inclusive Aslan, que representa Jesus Cristo, que é o leão, vê eles lá. E as crianças perguntam: por que eles estão assim? Porque eles não veem toda a beleza que está aqui e tudo. Por que eles estão amedrontados, recuados, estáticos? E Aslan fala: porque eles não querem ver. Eles estão rebeldes a Aslan. Eles estão rebeldes a Deus. Mesmo que eles estejam no paraíso, eles estão cegos, porque eles não querem ver a Deus. Se o nosso coração não pertencer a Deus, nós não poderemos ver essa beleza. Isso aqui não vai ser belo para a gente. Isso aqui vai ser horrível, igual aqueles anões. E você ouvirá muitas pessoas dizendo que preferem estar no inferno do que ir para o céu com Deus. Por isso, irmãos, a gente também precisa ter cuidado com a corrupção que esse mundo tenta fazer, tenta nos cegar, tenta colocar belezas concorrentes a Deus, para que nós percamos a nossa boa visão. A gente tem aqui a irmã Francisca, que acabou de fazer a cirurgia do olho e vê até a perna da formiga. É bênção, não é, irmã Francisca? Aí, imagine só, um bocado de gente querendo que a senhora perca a sua visão.
e a senhora não veja mais a beleza do mundo. Imagine só, irmã Francisca. Então é essa a situação do mundo. O mundo, mesmo para a gente que já fomos curados e agora podemos ver o paraíso, ver Deus, mas o mundo não quer que você fique com essa visão boa, não. O mundo quer que a senhora fique cega, ou pelo menos precise ficar usando óculos, entendeu? Então, o mundo quer nos afastar de Deus. Vocês já se perguntaram por que as pessoas buscam tanto o que é feio? Uma moça tão bonita, um rapaz tão bonito, aí vai lá e quer se vestir de uma forma tão feia, às vezes tão vulgar. Sabe por quê? Porque vestir-se de modo feio, despersonalizado, é uma revolta ao belo. É uma revolta a Deus. As pessoas querem tanto se afastar desse trono que elas não querem ter nada semelhante a ele ou que lembre dele. Então você verá as coisas mais sem noções chamadas de arte. Por quê? Porque é um protesto a Deus. O mundo está assim porque está tentando se rebelar contra Deus, mas Deus está aqui, nesse trono, mostrando, eu vou quebrar tudo isso e vou trazer a beleza de volta. Não temos prazer, às vezes, em estar com Deus, porque nós estamos rebeldes a Deus. Isso até explica muito aquilo que eu sempre vos digo, né? Vocês convidam um descrente para vir aqui cultuar a Deus. Vamos lá no culto, domingo? Ele não vai querer estar aqui. Por quê? Porque ele está rebelde a Deus. Ele não quer ver Deus. Quando a gente peca, a nossa tendência ainda é fazer como os descrentes, é fugir de Deus. Por isso que a igreja é fundamental nesse ponto. Por quê? Porque quando o irmão cair, quando o irmão está sendo fisgado pelo pecado, a igreja então vai lá resgatá-la, mesmo contra a vontade da pessoa. Por quê? Porque a pessoa, ela está fisgada, ela está amedrontada, ela está enganada pelo pecado e ela precisa de ajuda. Os problemas e decepções tentam apagar a beleza de Deus. Lembram do desafio que Satanás fez para Jó? Na verdade, Satanás fez para Deus. E aí Jó era a experiência. E Deus ainda aceitou esse desafio. Mas pensem só todo o sofrimento que Jó passou. Perdeu tudo e principalmente os seus filhos. A maior dor que Jó teve foi sentir que Deus o tinha abandonado. Eu sei que o filho é realmente uma dor grande, mas a dor, ele vai relatar, foi sentir que Deus o tinha abandonado. E por que isso? Porque Deus não estava respondendo suas orações. Ele perguntava. O sofrimento, irmãos, pode escurecer nossa visão e fazer-nos perder a visão de Deus. E essas igrejas certamente estavam sofrendo como nós sofremos como igreja hoje. E podemos se perguntar, cadê esse Deus que está sentado sobre o trono? Cadê esse momento que o mundo vai ser, consertado? E aqui está Ele, nos lembrando, nos revigorando, limpando a nossa visão, para que nós não sejamos cegados pelo sofrimento. A revolta existente não comprova a inexistência e ineficácia de Deus. Como eu disse a vocês, o livro de Apocalipse é um duplo cenário. Um cenário onde Deus está aqui no céu, no trono, recebendo toda a adoração dos seres mais exaltados e toda a criação, menos da humanidade rebelde. E no fim, Deus vai fazer ficar uma só situação.
não vai haver mais rebeldia. E tudo estará como deveria estar. Pronto. Ah, mas o anticristo está lá reinando, fazendo milagres com o falso profeta e Satanás. O mundo está seguindo eles, as igrejas vazias como a nossa e a injustiça caminhando, rolando à solta. Aquela velha pergunta, né? Se Deus é bom e Ele existe, por que o mal existe? E está ganhando, né? Aos olhos de muita gente. Isso não prova a inexistência e a ineficácia de Deus. Estamos vendo uma liturgia, um pedaço dela, igual aquela festa anunciativa, do que acontecerá, uma liturgia que acontecerá para consertar o mundo. Deus tem destinado tempo na vontade e de acordo com a soberania dele para colocar um ponto final nessa história. Nós não sabemos por que foi assim, mas sabemos que é assim e sabemos o resto da história. O poder da liturgia. Por meio dessa visão antecipada, irmãos, nós somos animados a encarar esses tempos difíceis, a ter uma perspectiva diferente do mundo. Por isso, irmãos, vir para o culto, se reunir com os irmãos, é de suma importância. Porque quando vocês vão lá fora, vocês verão essa realidade do mal, a inconsistência, a loucura do pecado, e parecerá que o que você crê não faz sentido, e você meio que tem um parafuso à solta. Mas quando você se reúne para cultuar a Deus, quando você se junta com outros irmãos, tudo que você acredita é revigorado, é relembrado. Esse episódio aqui, essa amostra, esse prelúdio dessa liturgia nos revigora para perseverarmos. Por isso a importância de vir para o culto. Estamos muitas vezes desanimados, aí falamos assim: eu estou meio desestimulado com a igreja, eu não vou hoje não. Então é só um abismo, porque você não vai encontrar estímulo lá fora para vir para a igreja. Pelo contrário, eu estou desestimulado, eu preciso ir para a igreja, porque é na igreja que eu vou ser fortalecido. Aqui também, irmãos, salta a importância do culto. O culto não pode ser uma trivialidade. Veja os anjos, com tudo que eles têm, com o que eles têm de mais precioso, com todo o seu tempo, com todo o seu ser, eles estão cultuando a Deus. E Deus não precisa da gente. Deus, Ele não precisa da gente. Ele não precisa, na verdade, de nada. Exatamente. Quem precisa somos nós. Então, o culto, ele precisa ser muito significativo e termos um temor muito grande ao cultuarmos ao Senhor. Temor no sentido de tremer, de realmente vir e sentir que isso, né, é importante. Isso é valioso. Porque é para Deus. Pergunte a si mesmo: será que a minha visão do culto é um cumprimento de tabela? Tipo um checklist, né? Essa semana eu fiz o almoço, eu fui à academia, eu li a Bíblia, eu conversei com meus pais, eu fiz as compras. E domingo eu fui ao culto. Pronto, a semana foi bem sucedida. Será que é assim? Será que vir ao culto é um alisamento de ego? Tipo, olha como eu sou uma pessoa boa, eu vou à igreja. Ou para ganhar créditos com Deus. Tipo assim, eu vou para a igreja para eu conseguir a salvação. Qualquer uma dessas opções foge completamente da liturgia celestial. Qual é a razão de nós prestarmos culto, senão
que Deus merece. Lembra que aqui é uma mensagem para impactar nossas vidas, né? Eu disse isso a vocês várias vezes. Isso aqui é um anúncio para o que há de acontecer. Para nós é algo espetacular, mas imagine se você estivesse do lado oposto. Imagine que vocês não fossem crentes. Nem vocês, nem eu. Vamos imaginar agora como descrentes. Ver Deus nesse trono que sai relâmpagos, trovões, vozes ensurdecedoras, um ser indescritível. Meu amigo, isso aqui é de tremer as pernas. Se a gente está do lado oposto daqueles que não querem adorar a Deus, isso aqui é a pior notícia que nós podemos receber. Já ouviu aquela frase, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é contra nós, quem será por nós? Essa é a questão aqui. Se nós estivermos do lado oposto, estamos muito encrencados. Por isso, da urgência da pregação do Evangelho e da importância da pregação, de ouvir o Evangelho. Porque uma pessoa que não adora a Deus, a única maneira de reverter esse quadro é por meio da fé na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Enquanto podemos, enquanto ainda temos vida. Esta visão também é contrária à visão grega do mundo. Vocês podem até achar estranho essa palavra, né? Visão grega do mundo. Mas vocês sabem muito bem que visão é essa. Por exemplo, na visão grega do mundo, agora, vamos dizer assim, cristianizada, existe um mundo perfeito e um mundo imperfeito. Um mundo como deveria ser e um mundo como é. Aí na visão cristianizada, existe o mundo sacro, o momento da igreja, os sacramentos, e existe o mundo não sacro. Amanhã, por exemplo, para algumas pessoas, você deixou o mundo sacro. Você vai entrar na sua casa, vai acordar, vai fazer suas tarefas, vai ter seu trabalho, ter seus relacionamentos. E no próximo final de semana, ou na próxima liturgia, você voltará para o mundo sacro. A visão do trono é o seguinte: não existe essa divisão. Mesmo que Deus esteja no céu, onde as coisas estão perfeitas, mas o mundo é dele. Foi ele que criou. Olhe como essas criaturas falam, esses anjos, né? Você é digno de receber toda a honra, a glória e poder, porque você, o Senhor, criou tudo. Pronto. O mundo rebelde está dentro da sacralidade de Deus. É tudo sacro. Acontece que há uma quebra aqui, há uma rebeldia. E essa rebeldia, ela está sendo aqui agora confrontada. Não existe esse momento, ó, esse aqui é o tempo de Deus e esse aqui é meu tempo. Não existe isso. É todo o tempo de Deus. Tudo que nós fazemos, pensamos ou pretendemos fazer, deve ser uma ação litúrgica de adorar a Deus. Então, amanhã, quando você acordar e for olhar o celular, faça isso de uma forma que você busque adorar a Deus. Quando for ajeitar sua casa, for conversar com seu parente, faça lembrando que isso não é um momento fora da presença de Deus, fora da liturgia da adoração. E quando passar toda a semana e voltar de novo para a reunião dos crentes, agora você vai expressar aquele culto todinho da semana no momento, junto com outros irmãos. Então não existe essa ideia de eu posso ir para a igreja e posso ir para a festa. De maneira nenhuma. Tudo é de Deus. O que eu faço, eu deixo de fazer,
precisa ser para Deus. Não quer dizer que a gente vai ficar aqui todos os dias. Aqui também nós temos algumas incompatibilidades com a cultura brasileira. Vocês já ouviram algumas pessoas dizendo que Deus ama todo mundo? No Brasil isso é muito fácil de ouvir. Deus ama todo mundo. Eu concordo que existe sim um certo amor, porque Deus faz chover para todo mundo. Deus está dando vida física. Mas presta atenção. Deus ama todo mundo. E o homem, ele ama acima de tudo. E ninguém será punido por Deus, porque Deus ama todo mundo. Como Deus, sendo amor, pode condenar uma pessoa? Como uma pessoa tão amorosa pode fazer mal até uma formiga? Como Deus pode ser amoroso e está aqui, prestes a condenar o mundo? Pronto. Essa visão que Deus ama todo mundo e o homem acima de tudo e não condenará ninguém, é antibíblica. Deus é que está no trono, não é o homem. Deus ama sim o bem, e Ele ama tanto que Ele vai matar todas as pessoas que são contrárias ao bem, que Ele é o bem. Deus tem um certo amor pelas pessoas, mas Ele está irado contra todos aqueles que estão rebeldes a Ele. E é só Jesus que paga. Essa visão que todo mundo vai ser salvo não se encaixa com a visão do trono de Deus. E essa visão que o homem está no centro de Deus é mentira. Você não é o centro de Deus. Deus é o seu próprio centro. Isso muda tudo, irmãos. Absolutamente tudo. Essa liturgia que acontecerá mudará tudo que nós conhecemos. Se já somos pasmados com esse anúncio, imagine no dia que ele chegar.